E é sobre isso. Alguém aqui já ouviu falar em epilepsia focal, gente? Eu também não conhecia, fiquei sabendo dessa história ontem. Aliás, eu já sabia um pouco da história do Lucas, antes, quando a gente começou a falar dessa história de projetos. E ontem que ele me falou, né, o veredito final, que é a epilepsia focal. É isso? E pelo que eu estudei um pouquinho, ela afeta um pouco a movimentação dos membros, até mesmo o intelecto da pessoa, certo? Certo. Mas antes de falar da epilepsia focal, temos que falar assim, que antes de acontecer isso, eu tive uma má formação, né, cerebral, que é a esquizoencefalia, né, que afeta o desenvolvimento do cérebro, aonde afetou os meus membros superior e inferior. Então, é uma malformação rara do desenvolvimento cortical, né, do cérebro, caracterizada por uma fenda lineada por uma substância cinzenta. O que é isso? A fenda é um distanciamento entre o corte ali, né, do cérebro. Então, isso causou essa malformação devido a uma falta de oxigênio, né? Que minha mãe, devido à gravidez, teve algumas complicações e faltou oxigênio. Com isso, na época não se tinha tanta tecnologia como tem hoje. Então, eles não sabiam. Então, a história que eu ouvi da minha família sempre foi que eu tive uma febre, devido a essa febre, veio uma convulsão e uma paralisia infantil, né? Recentemente foi uma surpresa para todos que eu tive essa malformação. Eu comecei a passar muito mal, estava desmaiando bastante, e eu fui correr atrás para saber o que era. E aí sabemos que agora é essa malformação, mas que não afetou a inteligência, não afetou o raciocínio, graças a Deus, foi com um pouquinho mais para cima, poderia ter afetado, que daí ia afetar a fala de brotar, né? Que afeta a fala, a inteligência, mas graças a Deus só foi a coordenação motora. E eu acho que cortou um pouco o seu áudio. Vocês estão ouvindo o Lucas, pessoal? Cortou seu áudio, Lucas? Cortou? Ai, voltou. Ou deu um Voltou? delay aqui no vídeo, mas agora voltou. Certo. Tá. E aí, como que foi, assim, para sua família, todo o processo do tratamento? Como que foi essa evolução? Tanto dos cuidados, o que acabou te atrapalhando, coisas que você fazia antes dos ocorridos e... Então, na verdade, assim, ó, eu acabei nascendo assim, né? Como foi uma formação na gestação. Então, na verdade, nunca me atrapalhou, digamos assim. Praticamente nasci assim, então eu tive que me adaptar desde cedo desta forma. Mas a minha família foi crucial nesse processo. Tanto os meus pais quanto a minha avó, né? Sempre me deram muito suporte e sempre correram comigo para tudo. Então, sempre foi no médico, fiz fisioterapia desde os 2 anos de idade. Então, fiz cirurgia porque eu andava só nas pontas dos pés, né? Porque eu não tinha muita coordenação. Então, minha família foi muito crucial nesse processo. Desde novinho, ela sempre buscou, por mais que não tinha muita informação naquela época, buscou sempre me proporcionar uma vida, digamos, perto do normal, perante a minha limitação. Certo. E na... Eu não sei se eu que estou com delay ou se é ele, enfim, mas eu estou falando, espero não estar atrapalhando ele. E como foi na época de escola? Atrapalhou alguma coisa, tipo movimentação? Então, no começo, né, atrapalhou um pouco. Por quê? Eu tive que estudar em escola particular, né, das pessoas com problemas mentais ou com algum tipo de transtornos graves. Então, por quê? Eu fui designado para os médicos, né? Falaram que eu ia ficar meio bobão, né? Meio com transtorno mental, né? Que eu ia ter problema na fala, na inteligência. Então, acabou que não teve isso. E os médicos falaram, então, que eu não ia me desenvolver. Então, eu estudei em escola particular. Só que ao decorrer, né, da escola, foi vendo que eu tinha um grau de inteligência muito acima da classe que eu estava, na classe especial. E aí, com isso, eu fui para a escola dos alunos tidos como normais, né, naquela época. Então, ali eu me desenvolvi. Só que toda criança diferente é tida como
diferente, então as pessoas pegam, zoam em cima, né? Então, na época de escola, eu sofri muito bullying, sofri muita repreensão, sofri muita coisa dos alunos, né? Mas, como eu falei, eu sempre me adaptei muito às coisas. Então, naquela época não se falava muito em bullying, não se falava muito, né, em discriminação. Então, acabava que eu me adaptava àquilo. Eu zoava de volta, né? Como uma criança que sempre foi criada no desenvolvimento, como meus pais sempre me criou, então eu nunca vi aquilo como um defeito. Me zoava de volta, e com isso, só que afetava as minhas emoções, né? Porque eu me perguntava por que eu era tão diferente, o porquê as crianças me zoavam tanto, né? O porquê eu às vezes ficava tão isolado. Então, tudo isso afetou muito. Mas eu acho que tudo às vezes é um motivo para zoar, né? Tipo, antigamente a gente falava zoeira, hoje a gente fala bullying. Eu até vou pedir perdão agora para todos os presentes, porque eu era aquela que praticava bullying. Eu era terrível, gente. Ai, ai, Desculpa, ai, mas Sirlene. pelo menos eu tô com. Que a Silene ela não está aqui no momento, eu sou a Fofes. Mas, enfim, eu era da turma do fundão, eu estava sempre bagunçando. Então, gente, se eu machuquei vocês emocionalmente na infância, me perdoem. Liberem a minha vida, que eu preciso ser feliz mais, né? E é Com certeza. isso. E a gente sempre tem essa coisa quando você é muito zoado ou sofre bullying, das duas uma, ou você acaba caindo num poço profundo de tristeza, ou você acaba caindo na autodefesa, que é você zoar também. Tinha uma época, eu tô falando que eu era zoeira e praticava bullying, mas eu também fui bullyingada, se essa é a palavra. E eu lembro que antes da pessoa começar a piada para mim, eu já fazia a piada em cima. Então eu roubava a vez dela, entendeu? Tipo, olé, vai zoar que não, entendeu? Eu me zoo. Mas por dentro, só a gente sabe como a gente se sente, o quanto aquilo magoa e o quanto isso, no decorrer da nossa vida, acaba trazendo muitos bloqueios, né? Quantos e quantos bloqueios a gente não precisa derrubar nos dias de hoje, né? A gente vive saltando muralhas, tem coisas que ficam bloqueadas que você não tem noção, e a terapia é fundamental para fazer você enxergar coisas que você não enxergava, né? Eu mesmo, eu descobri o TDAH agora aos 40 anos, que as pessoas me rotulavam de preguiça, bagunceira, não presta atenção, gente. Eu ganhei mais rótulo que a garrafa. Nem a garrafa foi tão rotulada como a gente é rotulado na vida. Mas aí quando você tem o entendimento do que realmente está se passando com você, você fala, vamos todo mundo dar uma voltinha, porque agora eu sei o que eu sou, o que eu tenho e o que eu preciso fazer para continuar evoluindo. E que bacana que você teve essa força e essa percepção, né? E hoje você está aqui com a gente. Mas aí fala um pouquinho mais, adolescência, como é que foi? Você ainda tinha que estar fazendo tratamento, era muito remédios? Como que foi essa parte? Eu fiz tratamento, eu fiz cirurgia aos 7 anos, né? Foi minha primeira cirurgia de tendão para colocar o pé total no chão, o esquerdo. Então, a partir daí, eu comecei a fazer muito esporte, me desenvolvi, fiz natação, esportes de luta, todo tipo de esporte para me desenvolver, porque diziam que ia ser bom. Só que os médicos falaram que eu não ia sobreviver mais que 21 anos. Então, eu sempre vivi com isso na cabeça, de que, será que eu vou... Né? Por mais que eu me sentia bem comigo, no sentido de, Desculpa, mas quantos anos você tem hoje? hoje eu tenho 32. Ah, então o médico errou, né? Ufa. Já pensou você me falando, eu tô com 20. Eu falei, meu Deus. Ficou. É muito isso. Eu também falo, como Deus é bom, né? Eu sempre enalteço muito Deus, porque o Deus é muito bom. Porque o que eu não podia sobre a medicina, para Deus, eu podia muito. Né? E A então, última palavra é dele, né? É ele quem decide a sua ida e a sua volta. E que exato, bom que ele deixou você aqui com a gente por mais tempo, né? exato. Então, na E minha falando em adolescência, luta, desculpa ter te cortado mais uma vez, eu não sou Faustão, eu tô aprendendo. Mas falando em luta, eu tive uma ideia aqui agora. O que você acha da gente faturar uns milhões? Você fez luta, a gente podia marcar aí uma luta com o Popó, né? Você pode chamar ele aí, como é que fala? O convite para a luta. Eu o, faço toda a parte de empresarial, vou atrás de patrocínio. O meu amigo Edir, que está aqui na live, ele cuida bem de marketing e relacionamento também. A gente marca a sua luta em 30 segundos.
a gente está milionário. Mas o dinheiro vai cair na minha conta para eu apoiar, né? Pelo menos. É lógico, só vai vir uma pequena parte para mim e para o meu amigo, né? Porque a gente vai fazer toda a parte de marketing, Entendi. né? A parte empresarial, essas coisas, Então, né? bora ligar pro Popó, então. Então, bora ligar pro Popó. Mas voltando ao assunto, depois a gente fala dessa sua suba. Ou da sua briga, da sua luta.